formados de corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele vai morrer. O nosso corpo será sepultado. O nosso corpo vai se decompor. Mas a nossa alma não. A nossa alma irá encontrar-se com o Senhor. O próprio autor aos Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz que o pó volte ao pó, mas o Espírito volte a Deus que o deu. Então haverá um dia onde todos nós que estamos aqui nessa celebração e nesse culto compareceremos diante do eterno Deus, diante do tribunal do eterno Deus. E diante desse tribunal nós seremos julgados. E aí Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E como salvar a sua vida? Salvar a sua vida no sentido de, se você quer ser salvo, entenda que você vai ter que renunciar muitas coisas aqui nessa vida. Porque esse mundo que nós vivemos é um mundo de oportunidades. É um mundo de prazeres. Se eu, como pastor, falar para os irmãos que o mundo não tem nada para oferecer, eu estou mentindo. Esse mundo é um mundo de muitas oportunidades. O que a carne deseja, o que a carne quer, o mundo tem para dar. O mundo tem sexo, prostituição, bebida, droga, prazeres, alegrias momentâneas. O mundo tem tudo isso. Mas se você quer salvar a sua alma, renuncie a essas coisas dessa vida. E aí nós chegamos no versículo 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O que adianta o homem? Usufruir de prazeres que aqui são momentâneos, ilusórios e passageiros. E no dia que partir para a eternidade, saber que está caminhando para a sentença eterna. E aí eu fiz um link com os irmãos de Eclesiastes capítulo 1 e versículo 2. Aonde o autor aos Eclesiastes diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando eu aceitei Jesus, a igreja ensinava que vaidade era a mulher usar batom, era a mulher usar brinco, era a mulher usar esmalte. Mas a palavra vaidade não são isso. A palavra vaidade é algo que é vazio, é algo abstrato, é algo que não tem essência. E o autor aos Eclesiastes, ele diz assim: olha, vaidade é tudo vaidade. E aí ele começa a descrever a sua experiência de vida. E ele diz o seguinte: eu fui rei. E eu não poupei o meu paladar de absolutamente nada. E o capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes, o autor diz o seguinte: que ele se entregou à bebida, provando todo tipo de bebida. Ele se entregou às mulheres. Salomão teve 300, fora concubinas, ao todo mais de 1000 mulheres. Então ele teve prazer. Salomão conquistou dinheiro, riqueza, opulência, fama, aonde pessoas vinham de outros países para poder conhecê-lo. Então ele tinha tudo aquilo que o homem moderno anseia. Porque o homem da atualidade anseia isso. O homem da atualidade ele anseia dinheiro. O homem da atualidade ele anseia posição, fama. O homem da atualidade ele anseia prazeres que são momentâneos, produzidos pelo álcool, pelas drogas, pela dança, pela música. Que no momento o camarada está dançando, ele está feliz. No momento que ele está chapado, ele está feliz. Mas quando passa o efeito da bebida, quando passa o efeito das drogas, cai uma tristeza, uma angústia, uma depressão dentro do seu coração. E o autor dos Eclesiastes diz que ele aproveitou tudo isso. E ele se entregou com tanta vontade, com tanta fome a esses apetites humanos. E depois que ele experimentou, ele disse: isso tudo é vaidade. Ou seja, isso tudo é algo vazio. Isso tudo não produz absolutamente nada significativo dentro da nossa alma. E eu coloco esses dois textos, por isso que Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu ouvi esta citação a primeira vez quando eu me converti, isso lá no ano de 99, quando eu estava ouvindo um testemunho de um irmão que você já conhece, que é o cantor Marcos Nascimento. Lá no interior de Minas, o irmão colocou a fita, ainda era aquela fita cassete,
E ele dizia o seguinte, que ele, Marcos Nascimento, tocando saxofone, fazia, acho que era sax mesmo, ou trompete, foi convidado e passou a fazer parte de uma banda famosíssima no Brasil naquela ocasião, gravou vários LPs, ganhou muito dinheiro, fez muita viagem. E um dia ele está desceu no aeroporto para poder pegar uma conexão, não sei, e alguém entregou um panfleto para ele, e quando ele pegou aquele panfleto, estava escrito em Marcos capítulo 8, versículo 36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando ele leu esse texto, o Espírito Santo confrontou com a realidade que ele estava vivendo, porque ele estava alcançando muitas coisas. Ele havia alcançado fama, ele havia alcançado sucesso, ele havia alcançado dinheiro, ele havia alcançado tudo aquilo que um homem poderia alcançar. Mas quando ele entendeu que tudo que ele alcançou era momentâneo, ilusório, passageiro, e o que realmente valia a pena era a alma. Aleluia. Ele foi à igreja, entregou a sua vida para Jesus e perdeu absolutamente tudo. Porque o que o mundo dá, ele toma. O que o mundo dá, ele toma. O que o mundo dá, ele toma. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele está dentro da casa do pai, ele chama o pai e fala, pai, faz a divisão da herança. Eu tenho direito à minha parte. E ele pega a parte da herança e ele sai de dentro da casa do pai. E ele vai para uma terra longínqua. Porque enquanto ele está dentro da casa do pai, a casa do pai não o satisfaz. A casa do pai não o preenche. A casa do pai não causa nele aquilo que ele olha lá no mundo e o mundo o atrai. Porque o mundo, meu amado irmão, aleluia, o mundo ele é dominado, governado por aquilo que a Bíblia diz, o príncipe desse mundo, que é Satanás. E o príncipe desse mundo, ele seduz. Em Gênesis capítulo 3, quando este ser foi tentar a Eva, ele a seduziu. E lá no jardim, Deus havia dado tudo para aquela mulher ser feliz. Mas mesmo assim, ele conseguiu encontrar um gatilho e despertar a curiosidade, a atenção, o desejo e a vontade daquela mulher. Então ele fica assim, ele seduz, ele convida. O mundo parece ser mais atrativo. As coisas do mundo parecem ser mais saborosas. Queridos, e quando saem da presença do pai, da casa do pai, e vai lá para o mundo? Só que o filho pródigo acreditou que ia ganhar o mundo. E quando ele foi para lá, ele perdeu tudo que ele tinha. A ponto de parar, segundo o relato daquela parábola, nenhum lugar onde ele estava cuidando de porcos e não tinha comida para se alimentar assim mesmo. Porque ele havia perdido absolutamente tudo. Outras pessoas são bem-sucedidas. Tem muitas pessoas que são bem-sucedidas. Nós estamos vivendo uma geração onde tudo que está sendo pregado é no sentido do homem ter ambição, posição, desejo, vontade e conquista. E o que eu tenho visto de homens e mulheres que têm investido o seu tempo, as suas forças, para alcançar, para conquistar, para ter, para possuir. E depois que chega lá em cima, depois que ele casou, está bem casado, tem dinheiro, tem apartamentos, tem tudo que ele poderia almejar, aí ele olha para dentro de si e vê que tudo aquilo não o satisfaz. Queridos irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta você desfrutar de tudo que esse mundo tem para oferecer? Se depois que você partir desta vida para outra, você não tem a certeza da sua salvação. Entenda uma coisa. Tudo que esse mundo oferece, eu falo por experiência própria. Porque é muito fácil você chegar para alguém. Nesses anos de fé, eu descobri que tem duas classes de pessoas na igreja. Duas classes. Tem aquela classe que veio do mundão, eu vim do mundão. E tem aquela classe que são os filhos dos crentes. Eu tenho duas filhas. E eles crescem ensinados pelos pais. E quando chega numa certa idade, o mundo parece atraí-los. Porque parece que os amigos são mais felizes. O mundo, para a moça tem namorado, para o moço tem namorada. O mundo é isso, o mundo é aquilo. E aí eu vi muitos serem seduzidos e se afastar da presença de Deus. Indo para fora.
Só que quando chega lá fora, a realidade que o mundo mostra é muito diferente da percepção que ele tinha ou que ela tinha aqui de dentro. Porque, meu amado irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Dentro da igreja tudo é muito simples. Aqui dentro tudo é muito simples. Aqui dentro tudo é muito simples. Olha o microfone que eu estou pregando aqui nesta noite. É tudo muito simples. Olha o ambiente que você está. Não tem nada atrativo aqui, meu amado irmão. Aparentemente falando, fisicamente falando, naturalmente. Não, aqui é tudo muito simples. O que nos atrai aqui é a presença de Deus. E é essa presença que, quando passa a morar dentro de mim, dentro de você, preenche todas as lacunas do nosso ser e nos mostra o verdadeiro significado, o verdadeiro valor da vida. Aleluia! Quantas pessoas que depois que encontraram, tiveram um encontro tão real com Jesus, essas pessoas tinham tudo, abandonou tudo por causa de Cristo, e a sua própria família passou a não entender, dizendo: essa pessoa antes de ir para a igreja tinha dinheiro, tinha posição, tinha isso, tinha aquilo, e agora não tem nada. E por que não sai da igreja? Porque o Espírito de Deus proporciona à sua alma uma satisfação, uma alegria, um prazer que nada dessa terra pode produzir. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não era alcoólatra, eu não era drogado, eu não tinha experiência com criminalidade, não. Eu era um jovem muito bem sucedido e aparentemente, meu amado irmão, não tinha problema nenhum. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha dificuldade para ouvir as pregações, porque os pregadores só tentavam anunciar o Deus que resolve problemas. E como que eu poderia aceitar Jesus se eu não tinha problema? Pelo menos na minha visão e na minha concepção. Só que quando eu tive um encontro tão real com Jesus, eu me lembro que eu já contei isso aqui, eu estava num dia de batismo. E quando eu estava vendo os crentes sendo batizados, eu fui lá para zoar os crentes. Eu fui lá para tirar sarro dos crentes, que ia deitar nas águas, nunca tinha visto batismo nas águas. Eu falei: não, eu vou zoar esses crentes. Quando eu cheguei lá, eu vi que uma pessoa começou a descer nas águas. O clima, a atmosfera em volta daquela lagoa era diferente. Porque quando Deus está no lugar, o nosso corpo, a sensação, ela muda. Eu que cheguei lá para tirar, para zoar, para fazer brincadeira, eu senti uma sensação, e aquilo me deu medo no primeiro momento. Depois, eu olhei aquilo e dentro de mim eu comecei a sentir tremores dentro da minha carne. Eu disse: que negócio é esse? E desce um, desce outro, até que o Espírito de Deus falou dentro do meu coração: e você também não vai. Ali eu entendi que a minha vida para esse mundo havia acabado. Por isso que a Bíblia diz que quando você encontra com Cristo, você morre para esse mundo. E o que é morrer? Você perde toda a aspiração, prazer e alegria nas coisas dessa terra. E a partir desse momento, só as coisas do céu passam a preencher a sua alma. Corri para casa. Disse: hoje eu vou para a igreja, vou aceitar Jesus, nunca mais vou abandonar a fé. Fui para a igreja, depois de 6 meses, isso foi mais ou menos em janeiro, depois de 6 meses eu fui me batizar. 6 meses atrás eu estava naquela lagoa para zoar os crentes. 6 meses depois eu estava lá para ser batizado. Chamei os meus parentes, ninguém foi. Se não me engano, só a minha mãe foi, eu acho só ela. Eu me lembro que eu estava ali, algo normal, batismo normal, quando eu fui dando meus primeiros passos para entrar na água. Aconteceu algo aqui dentro. Eu não entendi, irmãos. Eu comecei a chorar compulsivamente, mas eu não consigo entender o porquê que eu estava chorando. Hoje eu entendo, né? É a ação do Espírito Santo dentro da minha alma. Foi o gozo, o prazer, a satisfação maior que eu tive em toda a minha vida. Aquele momento marcou toda a minha história. Porque há 6 meses atrás eu tive um breve contato com os céus. Mas naquelas águas batismais,
Eu tive uma experiência que mudou Aleluia. toda a minha vida. Aleluia. Aí eu entendi o que eu estou pregando para você. Muitas pessoas dominadas pelo espírito mundano, profano e corrupto, que você se lembra que Satanás, qual foi a tentação de Satanás para Jesus? Na primeira tentação ele mandou Jesus transformar pedras em pães. A segunda tentação ele mandou Jesus pular do pináculo. Mas na terceira, ele disse assim, dobra o joelho e você me adora, porque depois que você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Quem oferece o mundo é Satanás. Quem oferece prazeres é Satanás. Quem oferece as coisas dessa terra, que produz e promove uma alegria, uma satisfação ilusória. Eu digo ilusória porque ela, em certo momento acontece, depois ela não acontece mais. Esse dia eu estava conversando com um jovem na nossa sede. Esse jovem disse assim, irmão, há muito tempo atrás eu aceitei Jesus dentro dessa igreja aqui. Há muitos anos atrás. E eu tenho uma saudade tão grande daquela época, porque naquela época eu tinha paz. Naquela época eu entrava em casa, eu deitava, eu conseguia dormir. E esse jovem não consegue dormir mais. Ele é dependente químico. Nós começamos a conversar e disse, o dependente químico é assim. Depois que ele fica dependente, o primeiro tiro, o primeiro gole, a primeira coisa que ele usa, causa uma certa euforia. E depois ele começa a usar cada vez mais para tentar ter aquela mesma sensação, mesmo que ele não tem mais. E aí ele se afunda no crack, ele se afunda na cocaína, ele se afunda nessas outras drogas, porque buscando aquela primeira sensação, aquela primeira sensação de prazer. E aquilo não produz mais, aí ele cai num profundo poço emocional de tristeza, de depressão, de fracasso e de miséria. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem conquistar? Porque deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Jesus, o mundo tem muito para te ofertar, mas tudo que ele te oferece, vou repetir novamente, é ilusório, é passageiro, e vem e vai. Jesus oferece para mim, para você, salvação. Oferece para mim, para você, vida com abundância. Jesus oferece para mim, para você, paz. Jesus oferece para mim, para você, alegria. Alegria verdadeira. Prazer real. O que Jesus oferece para mim, para você, é algo real. Mas para nós obtermos, nós temos que estar numa vida contínua de aliança com Ele. Nós temos que estar continuamente em comunhão direta com Ele. E por isso o inimigo da minha alma e da sua alma vai organizar situações e momentos para tentar desvirtuar você, desviar você, afastar você da comunhão real com Deus. E tem muita gente dentro da igreja, agora eu não falo daqueles que saíram da igreja, que foram para o mundo e que estão lá, estou falando de pessoas que estão dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que sente um vazio na sua alma, sente uma angústia dentro do seu ser, sente uma carência emocional imensa. E por quê, pastor? Porque perdeu a comunhão com Deus. Está sentado na nave desta igreja e a palavra passa à direita, passa à esquerda, passa por cima, passa por baixo, mas ele não consegue, ou ela não consegue abrir o coração. E tudo que o pregador prega, embora ela saiba que é certo, ela não busca mudar, ela não busca se relacionar mais com o Senhor. E aí está sentado ali, e está com vazio. Irmãos, eu vou usar, para que você entenda a mensagem nessa noite. Nós somos, eu trabalhava no Nova Odessa, e tinha um rapaz lá que ele era o nosso, não é zelador, ele era o nosso diretor do condomínio. E ele passou por um processo de divórcio. Vou finalizando a mensagem, de divórcio. E quando ele passou pelo processo de divórcio, aquilo bateu muito ele. Muito. E ele é um rapaz muito bem sucedido financeiramente, tinha várias casas.
Na hora da repartição teve que vender casas, mas a esposa ficou com uma casa, ele ficou com outra casa. Ele era muito bem financeiramente. E era um rapaz, um senhor já, mais ou menos 55 anos, pensa num senhor bonito. Olhos azuis, um rapaz de muita boa aparência, muito inteligente. Homem não acha bonito, né? Não acha simpático. Mas ele era muito simpático. Mas quando ele passou por esse processo de divórcio, aquilo deu um abatimento tão grande, mas tão grande. Ele já não era mais o mesmo. Ele chegava lá, passava a cancela, ia para o seu escritório e ele ficava. Depois de 2 ou 3 meses, ele tentando reconciliar com a sua esposa, ele tentando, e nada, porque ela não queria mesmo, ela pediu divórcio, ela tinha assinado o divórcio. E aí ele descobriu que ela já estava em um outro relacionamento. Aí um dia ele entrou nessas redes sociais de namoro, né? Começou a procurar uma aqui, procurar outra ali, procurar aqui. Até que um dia ele encontrou uma moça, eles foram para a cidade lá, ele tinha 55 anos, mais ou menos, ela tinha mais ou menos 20 anos, e eles não se deram por causa da questão da idade. Aí ele conseguiu encontrar uma outra mulher, e ali ele começou a se relacionar com ela. E um dia ele chegou na guarita onde eu estava, e ele veio conversar comigo, porque eu acompanhei todo o processo, e todo o processo a gente acabou, como eu sou pastor, é natural que as pessoas acabam não nos vendo somente como funcionário, mas às vezes até para nos aconselhar, né? Ele sempre conversando comigo, um dia eu falei para ele, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós temos um tanque emocional. E nós temos uma carência afetiva muito grande. O casamento foi feito para isso. Ou seja, não só para isso, né, mas também para isso. Para satisfazer essa carência emocional. Quando eu me relaciono com a minha esposa, fisicamente, emocionalmente, eu me sinto estável, eu me sinto bem, eu consigo ter estabilidade para ser feliz. Mas quando a minha esposa, ou a esposa dele nesse caso, saiu da vida dele, parece que acontece um buraco tão grande na alma. Porque a pessoa ela se sente desprezada. Principalmente quando ela é abandonada. Não, quando ela abandona é uma coisa. Agora, quando ela é abandonada é outra coisa. Aí ela se sente, vou usar uma expressão para que os irmãos entendam, ela se sente uma pessoa inútil. Ela se sente uma pessoa incapaz. Ela se sente uma pessoa completamente desprovida de valor nenhum. No caso dele, ele disse, irmão, nós fomos casados 28 anos, eu dei para ela carro, eu dei casa, a gente saía todo final de semana, eu achei que ela era feliz, e de repente ela chega para mim e fala, não, com você eu não fui feliz. Eu falei, aquilo abriu uma lacuna tão grande dentro do meu coração. E eu falei com ele, o ser humano, ele precisa desse tanque emocional, estar cheio. E quando passa pelo processo, aí acontece aquilo que é chamado de carência. O que é a carência? É onde a pessoa está completamente vulnerável a tudo aquilo que o inimigo pode proporcionar. Porque a pessoa está com um vazio tão grande que ela vai começar a tentar preenchê-lo de todas as formas. Estou falando sobre relacionamento. Às vezes está trabalhando lá na empresa, tem um abençoado do lado dela, ou um abençoado do lado dele, e eles começam a conversar. Aquela pessoa pode até não ser tão bonita, mas o fato dela dar atenção, ela dar cuidado, faz com que ela fique apaixonada, faz com que ela se abra. Por quê? Ela está tentando preencher o quê? O vazio que está dentro dela, carência. E é isso que o inimigo faz, irmãos. Ele aproveita o nosso momento de carência para tentar seduzir você e tirar você da presença de Deus. Cuidado. Por mais que o mundo pareça ser atrativo, o mundo não é. Você pode ganhar muitas coisas lá fora, mas pode perder a sua alma, pode perder a sua salvação, pode perder a sua vida com Deus. E a sua vida com Deus vale muito mais. Porque essa carência, ela passa, viu, irmãos? Essa carência, ela vai ser preenchida. Então, não se afaste da presença do Senhor. Vou repetir novamente, o que adianta você ganhar o mundo? Como Salomão, que aproveitou tudo que o mundo poderia lhe dar. E no final ele falou, isso tudo era vaidade. Ou seja, isso tudo não tinha significado nenhum, não tinha essência nenhuma, era vazio.
Nós estamos na casa do Senhor. Aqui nós temos o Espírito Santo de Deus que preenche, aleluia, o nosso ser. Aqui o Espírito Santo, ele nos enche de paz, ele nos enche de amor, ele nos enche de alegria, ele proporciona à nossa alma, aleluia, tudo aquilo que nós necessitamos. O que nós precisamos é confiar nele e ficar, aleluia, dependendo da ação dele, em um relacionamento direto com ele. Mas não se afaste da presença dele. Porque o mundo pode te apresentar pratos, mas esses pratos estão todos envenenados. Forte a palavra, né? Glória a Deus. Se coloque de pé neste momento. Glória a Deus. 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 Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração.